Olá, bem-vindo às nossas mensagens para as células. E hoje o nosso tema é o reino de Deus versus o reino do eu. E o texto que nós iremos meditar está lá no Salmo 31, verso 23, que diz: Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Queridos, infelizmente existe um reino que compete com o reino de Deus. E esse reino chama-se o reino do eu, onde vivem os arrogantes e soberbos. E Deus, no reino do eu, é um mero servo que os servem. Agora, quais são as diferenças das pessoas que vivem no reino de Deus para as que vivem no reino do eu? Primeiro, no reino de Deus somos servos. No reino do eu, queremos ser servidos. Quando temos a mentalidade do reino de Deus, servir se torna parte do nosso cotidiano. Não temos nenhum receio ou vergonha quanto a isso. Mas os que servem a seu próprio eu acreditam que servir ao próximo não é digno e nem responsabilidade sua. Na cabeça deles, todos é que devem servi-lo, inclusive Deus. Agora, aqueles que querem morar no reino de Deus devem seguir o exemplo de Jesus, que veio para servir e não ser servido, como está lá em Marcos 10, 45. Pessoas soberbas e arrogantes nunca servem. E eu acredito que você deve conhecer gente assim, que tem pavor de servir, mas ama as pessoas e quer que as pessoas o sirvam. Segundo, no reino de Deus, somos disciplinados. No reino do eu, não aceitamos disciplina. Não existem pessoas perfeitas na terra. E por essa razão falhamos e erramos. E Deus, na sua justiça, nos disciplina por meio de um irmão, por meio das tribulações, das lutas, às vezes usa o pastor. De alguma maneira, nós somos corrigidos por Deus para que possamos aprender com os nossos erros. Mas os que vivem no reino do eu não aceitam a repreensão e o castigo. Eles acreditam que as suas falhas não podem ser disciplinadas. E quando uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade é repreendida no seu erro, se aborrecem e criam confusão. Pessoas soberbas e arrogantes nunca aceitam repreensão. Isso é muito clássico, isso é uma realidade que a gente observa muito no cotidiano da vida e, infelizmente, apesar disso acontecer com muita frequência no mundo natural, na igreja também acontece, no mundo espiritual também acontece, e nós precisamos estar atentos a esse tipo de realidade. Terceiro, no reino de Deus somos mensageiros, no reino do eu, apenas ouvintes e espectadores. Todos que servem no reino de Deus sabem o valor e a responsabilidade de levar a mensagem de Jesus ao coração das pessoas. Aqueles que assumiram essa verdade não encontram dificuldades para serem líderes na igreja. Mas os que vivem no reino do eu acreditam que falar de Jesus é responsabilidade simplesmente dos pastores, dos líderes de célula, dos obreiros, e que servir a Deus é uma questão apenas de ouvir para Ele. Que é apenas uma questão de estar atento a bons conselhos no culto público. Pessoas soberbas e arrogantes têm dificuldade de aceitarem que também devem ser mensageiras do reino de Deus. E isso também é algo que acontece muito quando a gente desafia pessoas para se tornarem líderes de célula. Não aceitam, é porque dão mil desculpas. Mas a grande verdade é que elas vivem muito no reino do eu. Quarto, no reino de Deus somos perseguidos e maltratados. No reino do eu, todos querem ser bem tratados. Os que vivem os padrões do reino de Deus sofrem por causa dos valores elevados de compromisso, santidade, amor, fidelidade na obra. Muitos irmãos sofrem no trabalho com diversas situações de bullying, mas recebem o sofrimento como sinais de que estão no caminho da verdade, pois a luz sempre
irá incomodar as trevas. Mas os que vivem no reino do eu querem ser aceitos por todos, mesmo que isso custe romper valores e verdades bíblicas. Pessoas soberbas e arrogantes não aceitam a rejeição porque se acham maravilhosas demais. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou maravilhoso, olha como... se coloca assim como um semideus. Quando afrontadas, se sentem magoadinhas. Quinto, no reino de Deus somos todos em um. No reino do eu não existe o bem comum. Os que vivem no padrão do reino de Deus entendem o valor de estar em comunhão com as pessoas e de buscar viver uma vida em comum com as pessoas da fé. Mas as pessoas que vivem no reino do eu são egoístas e individuais e que dificilmente se doam por alguém. Vivem em torno de tirar vantagem das pessoas e de explorar a boa-fé dos que o cercam. Pessoas arrogantes e soberbas nunca dividem nada. Isso, infelizmente, está se tornando muito mais frequente porque a nossa sociedade atual prega muito sobre individualismo e egoísmo. Sexta questão. No reino de Deus, amamos a todos. No reino do eu, relacionamentos são movidos por interesses. Os que andam nos caminhos da vontade do reino de Deus sabem a importância dos relacionamentos. E ainda por cima se relacionam com todos, não importando a classe social ou econômica das pessoas. Mas as pessoas que vivem no reino do eu têm relacionamentos de interesse com pessoas que lhe agradam. E geralmente esses relacionamentos são determinados por classe social e por questões financeiras. Pessoas arrogantes e soberbas vivem relacionamentos de conveniência. E aí que está a grande questão. Esse é o mal da nossa sociedade. As pessoas se interessam umas pelas outras por aquilo que elas podem oferecer no sentido material. E nós, como cristãos, precisamos ser vacinados quanto a isso, porque todos podem fazer parte do nosso ciclo de amizade para que elas sejam abençoadas pela nossa influência na vida delas. Sétimo e último. No reino de Deus, reconhecemos nossas fraquezas. No reino do eu, as pessoas vivem de aparências e enganos. As pessoas do reino de Deus são pessoas capazes de admitir suas falhas e reconhecer que são humanas e pecadoras. Já as pessoas do reino do eu vivem escondidas numa nuvem de fumaça, sustentando uma aparência de perfeitos e intocáveis, mas que nas escuras fazem as mesmas coisas que todos os outros pecadores. Mas é aquela questão: os orgulhosos e soberbos jamais admitem que são humanos. Com relação a isto, quero dizer para você que é muito ruim viver de aparências. A honestidade, a verdade e a sinceridade são coisas que não têm preço e fazem muito bem para a nossa alma. Então, querido, viva os padrões do reino de Deus, porque isso nos abençoa. Pode ser difícil, mas garante uma vida feliz.